Exatamente, Datena, um inquérito policial deve ser aberto. O deputado Alexandre Frota está aqui e vai dizer, ele tem que fazer uma representação à polícia para que esse inquérito seja aberto e todos os fatos relacionados a essa ameaça sejam apurados. Pode falar com ele, que ele registrou já no MP. Está preparando o microfone aqui, por favor, Mineiro? Até chegar o microfone, nós vamos para a força-tarefa. O Frotão vai falar já. Até chegar o microfone lá. O Frota já está pronto aí. Pois não, Lucas? Vai, Lucas. Deputado, o senhor chegou junto com o pessoal aí que fez as ameaças. Vocês conversaram antes, eles chegaram a explicar alguma coisa para o senhor? Eles explicaram que eles perderam a cabeça, que a Força Tarefa vem fazendo um trabalho e que tem deixado eles nervosos com isso. Eu negociei com eles de trazê-los para cá, porque eles não queriam vir, em hipótese alguma. Eu falei que havia aberto já esse inquérito, nós já havíamos feito aqui hoje pela manhã o BO junto com o doutor Roberto Monteiro, o doutor Nico, enfim. E agora vamos ouvi-los, vamos ver o que eles têm a falar, porque eles estavam falando num grupo fechado, né? Um grupo restrito, fazendo ameaças, né? Ameaça de morte, falando uma série de coisas, e isso tem que ser passado a limpo aqui, não pode, né, de nenhuma forma a gente aceitar isso. Isso também não vai intimidar a Força Tarefa. Nós vamos continuar trabalhando, continuar fazendo o nosso trabalho. Diga-se de passagem, o meu é voluntário, né? Eu, como deputado federal, tenho obrigação e como cidadão brasileiro eu repudio essas festas clandestinas. Todos três são promotores de festas clandestinas e pediram através de um amigo meu que eles pudessem vir falar com a gente, se apresentar tranquilamente. Então, conversei com o doutor Roberto e com o doutor Nico, e aí eu fui pessoalmente ao encontro deles, que eles só queriam vir se eu viesse junto. E aí eu fui até eles lá e trouxemos eles, agora vamos ouvi-los. E essa vaquinha, essa suposta vaquinha, eles chegaram a reunir dinheiro para mandar matar o senhor? É isso que eles vão agora falar, né? Mas isso é a parte mais grave, né? Onde o Anderson, que veio aqui, inclusive está com filho de colo aqui, né, veio falar que iria fazer uma vaquinha para que pudesse me tirar do caminho em definitivo. E entendendo isso, a gente achou extremamente perigoso, né? E por isso a gente tomou essas providências todas. Já tem denúncia no Ministério Público, inclusive. Pois não, Datena. Não, Lucas, eu só queria saber se eu entendi bem o que o Frotão falou, se a ameaça virou empolgação. É isso que os caras falaram? Que a ameaça não era ameaça, que era empolgação, é isso? Eles disseram que essa ameaça não era exatamente uma ameaça, era uma empolgação, ficaram ali... Qual eles foi essa agora explicação? Mudaram um pouco a história, né? Eles falaram que realmente eles falaram, mas que eles estavam nervosos com a situação, haja em vista que a Força Tarefa não fazia nem 24 horas que a Força Tarefa tinha encerrado uma festa com quase 200 pessoas, né? Então, eles ficaram chateados com isso e resolveram, já na manhã do sábado, fazer esse tipo de ameaça. Independente de qualquer coisa, nós não podemos aceitar isso e deixar que isso passe despercebido, né? Uma vez que a Força Tarefa ela tem um apoio grande da sociedade, tem um apoio grande por parte da imprensa também, né? E o nosso trabalho é salvar vidas. A gente realmente, ninguém gostaria de estar às 3 horas da manhã fechando festa clandestina, mas alguém tem que fazer isso e a Força Tarefa faz isso. Datena, o deputado discuta. É rápido, porque o Frota tem que participar aí do depoimento. Foi aquilo que eu sugeri. Eu falei, Frota, eu acho que você deve ir ao Ministério Público. Foi o que ele fez. Porque não é só um deputado por São Paulo, um representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional que é ameaçado. É ameaçada a polícia, são ameaçados promotores, é ameaçado o procurador-geral do Estado, é ameaçado um estamento policial e judiciário da cidade que não quer permitir festa clandestina num momento terrível da pandemia, onde o Brasil, proporcionalmente, é onde morre mais gente. Gente que sai de casa se arriscando para comer, para trabalhar e comer. Não é justo que essa molecada fica, por outro lado, sem máscara, usando droga, álcool, transmitindo a doença, quando muitas pessoas pegam, 14 milhões de pessoas pegam
trem, ônibus e metrô para arriscar suas vidas, para salvar a vida de alguém em hospital, para trabalhar em algum lugar, para levar comida para casa. E essa molecada folgada pode, de repente, contaminar as pessoas. E a força-tarefa não pode se intimidar com isso de jeito nenhum. Não pode demonstrar fraqueza. Não é isso, Frota? Já vou te liberar para você conversar com os caras lá e o doutor Monteiro. É verdade, você tem total razão. A Força Tarefa, ela presta um serviço à sociedade, combatendo, fazendo a intervenção dessas festas clandestinas. Dr. Nico, um dos coordenadores de todas as operações, junto com Garra DOP, Polícia Militar, a Guarda Municipal. E eu estou aqui junto com o Dr. Roberto Monteiro, que foi o delegado que hoje nos atendeu aqui para fazer esse BO. Fiz o BO, fiz também a denúncia no Ministério Público, seguindo inclusive um conselho seu, e também enviei para a Polícia Federal a mesma denúncia e também um ofício hoje, né, falando da gravidade dessas ameaças, porque não deixa de ser grave, né? Vamos fazer uma vaquinha para matar alguém, realmente é inaceitável isso. Mas isso não vai parar a Força-Tarefa, nós não vamos nos intimidar com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós falamos aqui que tem essa ameaça desse grupo, né, a você. Sim. Então os caras se diziam desesperados e emocionados, que não era ameaça de morte. Essa é uma coisa. Isso. A outra parte é que alguém disse a você, deixa eu deixar bem claro ao presidente da Câmara aqui de São Paulo, uma coisa é essa ameaça de morte que o Frota está registrando contra esses caras que estão aí. A outra coisa que o deputado queria saber, e que foi bem separada aqui, se o senhor não entende bem, o senhor pega aí a fita do programa, ou sei lá onde o senhor grava, limpa os ouvidos e ouve. A outra coisa, a outra denúncia que o Frota iria fazer, seria para perguntar para o Ministério Público, para investigar se o presidente da Câmara, o Milton Leite, estaria perdoando multas que a Força-Tarefa está dando. Uma coisa é ameaça de morte, a outra é se está perdoando multas ou não. E, aliás, o Milton Leite, se ele quiser falar aqui, ele fala. Para mim, eu não quero mais ouvir esse cara. Para a Band, ele pode falar, porque ele desligou o telefone na minha cara. Falou, olha, o jornalismo que vocês fazem, nós fazemos um jornalismo autêntico, de qualidade e sincero. E eu nunca desliguei o telefone na cara de ninguém. Uma vez só, para um cara que merecia. Você, o Milton Leite desligou o telefone na minha cara uma vez. Então, que a Band vai lá ouvir o cara. Ameaça de morte não tem nada a ver com você, ô Milton Leite. Você se acha isso, não tem a ver. Eu quero saber se o Frota também fez a denúncia de que ouviu alguém falar que o Milton Leite estava perdoando as multas da Força Tarefa. E ele ouviu falar. Agora eu não sei se ele fez isso, se ele fez denúncia também ao MP sobre isso. Uma coisa é uma coisa, ô Milton Leite. Outra coisa é outra coisa. Você tem dois ouvidos, mas tem que separar bem o que a gente fala aqui. Pois não, ô Frota? É verdade, Datena. Nós tivemos numa casa noturna, na ponte do João Dias, e depois que a Força Tarefa fez todo o processo de intervenção da casa, na saída o proprietário, antes de entrar na viatura do Garra DOP, ele falou para mim e para alguns policiais que o presidente da Câmara, Milton Leite, quebraria as multas. Eu não entendi isso e fiz um ofício. Esse ofício já vai para mais de 3 semanas. O Milton Leite até agora não me respondeu, né, se sim ou se não, ou processou essa pessoa que falou uma inverdade sobre ele, né? Mas, de qualquer forma, eu achei muito estranho e oficializei ele, né?